Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara Guzella. Eu sou escritora de ficção cristã, eu escrevo fantasia e ficção científica. Sou também idealizadora da FEFIC, que é a maior feira de ficção cristã do país. E nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu nunca compartilhei aí sobre o meu testemunho na internet. Quem me conhece, quem já foi talvez em algum evento que eu estava, na FEFIC, conheceu um pouco da história e eu quis compartilhar aqui com vocês. Vai ser algo bem resumido, não vai ser uma coisa super extensa, né? Mas um pouco da minha jornada com o Senhor até aqui, porque eu sinto que toda essa ideia de testemunhos é algo que é quase um exercício mesmo, sabe? É quase uma disciplina espiritual para nós contar aquilo que a gente viveu e assim se lembrar de tudo que Deus fez conosco até esse momento. Bom, eu tenho 26 anos e desde os meus 10 anos mais ou menos eu sempre me identifiquei com a esfera da arte. Então eu sempre amei histórias, eu sempre amei filmes, eu sempre amei narrativas, eu sempre acreditei que de alguma forma eu era chamada para aquilo, eu era chamada para contar histórias, por mais que aquilo não fazia sentido no momento com a minha fé, com a minha igreja, né? Não existia nenhum tipo de estímulo de um artista cristão para que um artista cristão existisse. Eu queria ser missionária também, mas eu sempre tive esse desejo, né? Desde o início. E foi uma coisa que nunca morreu. Mas junto com isso, eu sempre tive algo que é um elemento que eu luto com ele, assim, há muitos anos na minha vida, que é a menos-valia, né? Aquela ideia de você não acreditar no seu potencial, você não acreditar nos seus talentos, mas no meu caso era o não acreditar que eu pudesse ser qualquer coisa, não acreditar que eu pudesse ser alguém, não acreditar, não sei, não acreditar em que o Senhor faria algo em mim, sabe? Eu sempre tive muito aquela sensação em cultos, né? Quando a gente tem ali os cultos e as pessoas chorando, e aí, não sei, você vê uma pessoa vindo e entregando uma palavra para outra pessoa, e eu sempre tinha aquela sensação de que todo mundo recebia palavras, menos eu. O Senhor falava com todo mundo menos comigo. Deus tinha planos e propósitos maravilhosos para todo mundo menos para mim. E essa era uma crença real que eu tinha, assim, era algo que me feriu muito durante a minha vida crescendo na igreja, porque eu crescia na igreja, mas eu não conhecia Deus por mim mesma, né? Eu sabia que ele era real, eu tinha ali alguns fundamentos, né, básicos da fé, mas eu carregava isso comigo, essa sensação de que vai dar certo para todo mundo, o Senhor tem grandes propósitos e histórias para todo mundo e menos para mim. E eu me lembro quando eu fui formar no ensino médio, né, deu tudo errado naquele ano, foi 2016. Eu não consegui fazer a inscrição do Enem, coisa mais básica, né? Eu perdi a inscrição do Enem, porque a gente estava num processo de mudança aqui em casa. Meu pai é pastor e a gente estava mudando para uma outra cidade onde ele iria assumir uma igreja. Eu tava vendo todos os meus amigos se prepararem para o próximo ano e eu não ia participar do principal vestibular. E aí eu me inscrevi num vestibular, numa faculdade que eu sempre amei, que é a Mackenzie. Sempre foi sonho da minha vida, sonho da minha adolescência, estudar lá. Me inscrevi no vestibular, fui lá fazer o vestibular junto com minha mãe e não passei. E eu me lembro exatamente, assim, de ir dormir no dia que eu descobri que eu não passei. Eu chorei o dia inteiro, porque eu sou melancólica. E eu lembro que nesse dia eu fui dormir e eu fiquei assim. Foi muito estranho, porque eu quase ouvi uma voz falando comigo assim: eu sabia que você não ia ser ninguém. Eu sabia que você não ia dar em nada. E aquilo, obviamente, né, foi a voz de Satanás falando na minha mente, mas ao mesmo tempo reforçando essa ideia e essa crença que eu tinha sobre mim, de que no final não importasse o quão grandes fossem os meus sonhos, né, o quão diferentes fossem os meus desejos, as minhas aspirações, eu não ia ser ninguém e no final eu não ia dar em nada. E aquilo pesou muito no meu coração, porque pensar em 2017, né, que era o ano seguinte, era impossível. Eu sentia que eu ia morrer, que o ano ia acabar e eu não ia continuar viva para viver o próximo, porque eu não tinha qualquer perspectiva de futuro, né? Eu lembro que aquela noite foi uma das piores noites da minha vida. Eu fui dormir chorando e com esse peso no coração, e essa opressão e essa sensação extremamente ruim.
E meses depois, eu vi Deus fazendo um grande milagre, que foi a minha ida para Jocum, né? Alguns pontos importantes sobre mim. Eu sempre fui muito sonhadora, então eu tinha 2 sonhos principais na minha adolescência, que era ser escritora e morar na Inglaterra, né? E aí, junto com eles, tinha ali o estudar na Mackenzie, mas ele era o terceiro dos sonhos. E guarda isso, porque isso é importante pro futuro. Então, eu sempre tive esse sonho pela Inglaterra, que era uma coisa muito maior do que eu não conseguia compreender, eu chorava. Eu gosto de chorar. Se você me segue no Instagram, você já sabe. Eu chorava, tipo assim, eu nunca vou visitar a Inglaterra, por motivo nenhum. Mas é porque tinha um ardor no meu coração pelo aquele lugar que eu não conseguia compreender. E aí, naquela época em que eu estava sofrendo, pensando que eu não teria futuro, o Senhor abriu a porta para eu fazer uma escola de inglês na Inglaterra e um curso que uma amiga da minha mãe há 20 anos atrás fez, em uma base missionária da Jocum. Se você não conhece o que é Jocum, a Jocum é os Jovens com uma Missão. É a maior agência missionária do mundo, ela existe há mais de 60 anos e ela tem um propósito lindíssimo. Então foi-se Sara, 4 meses depois daquela noite em que ela jurou que ela não seria nada, que ela não viveria nada, para a Inglaterra. Foi totalmente um milagre, assim, tudo o que aconteceu naquela época, tanto que eu não tenho memórias específicas, foi que 7 anos atrás, eu não tenho memórias específicas, porque foi tudo um grande choque para mim, de ver a forma como Deus foi fazendo, e Deus foi triunfando sobre o meu pessimismo de forma extremamente prática, fazendo caminhos onde não tinha nenhum, sabe? E ir para Inglaterra para fazer essa escola de inglês foi exatamente isso, era uma impossibilidade para mim financeiramente falando. Eu fui a primeira pessoa da família do meu pai a viajar para fora do país, né? A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições, eu não tinha mantenedores, né, que é algo que a gente tem aí quando as pessoas são enviadas em missão, mas ainda assim eu fui. E então, com 18 anos de idade, Deus realizou aquele que era o maior sonho da minha vida, que era conhecer a Inglaterra. E aí você pensa, nossa, mas Deus realizou esse sonho tão rápido, né, de uma forma tão anterior a quando a gente geralmente imagina que esse sonho vai ser realizado. Mas eu sinto que o Senhor fez isso por inúmeros motivos. O primeiro foi para que ele então assumisse o lugar, né, de principal sonho da minha vida, porque ele me levou para a Inglaterra para que eu conhecesse a ele, né? Eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor, e isso é uma bênção, mas às vezes é muito desafiador também. Quando você tem ali uma pressão de que você precisa ser crente porque seus pais são crentes e você precisa agir de uma certa forma que é crente e que transparece que você é crente, e não porque você conheceu a Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador, e isso mudou a sua vida, isso partiu a sua alma em duas e você nunca mais vai conseguir ser a mesma. Então eu não tinha passado por esse processo ainda, e eu sinto que o Senhor me levou o mais distante possível de casa, o mais distante em quilômetros, me fez atravessar o oceano para que eu conseguisse então conhecer ele como meu Senhor e Salvador, sabendo que se não fosse o meu pai, se não fosse a minha igreja, se não fosse a realidade em que eu cresci, ele ainda seria a única resposta da minha vida e eu o escolheria todas as vezes, independente do meu contexto, se o meu contexto fosse favorável ou não. E foi isso que o Senhor fez na minha vida. Eu morei 2 anos, 1 ano e 7 meses na Inglaterra. Realizei ali o maior dos meus sonhos. Morei lá na Inglaterra, conheci o Senhor como eu nunca tinha conhecido antes. Foi completamente avassalador tudo que ele fez em mim ali durante aquele tempo. E hoje eu vejo que foi ele plantando os fundamentos do que seria a minha vida com ele, do que seria a minha caminhada desde então. Mas não existem palavras, não caberiam em vídeos relatos suficientes para dizer o que Deus fez na minha vida durante aquele 1 ano e 7 meses. E por isso que eu sempre recomendo às pessoas, né? Eu sempre falo, gente, façam o ETED, que é o curso da Jocum. Busquem ter o seu tempo de se afastar de tudo aquilo que te é comum, que você conhece, que é a sua zona de conforto, e buscar Deus por você mesmo, porque isso vai mudar a sua vida. Então, fiquei lá esse 1 ano e 7 meses. Amava a Inglaterra, eu já planejava a minha vida inteira lá. Eu iria ter o meu primeiro encontro em Camden Town, nunca tive, mas eu iria ter nos meus planos. E aí depois eu ia casar com meu marido, a gente ia morar lá em Londres um pouquinho. E depois, quando a gente tivesse filhos, a gente ia mudar pra Cornwall, porque eu queria que as crianças crescessem em Cornwall, entendeu? Eu já, eu já tinha mapeado a minha vida inteira pra ficar na Inglaterra, porque, por que não? O Senhor me trouxe pro lugar dos meus sonhos, o sonho da minha vida. E é óbvio que ele ia me manter lá até eu morrer, né? Tipo, ele já tinha feito o maior milagre, que era me levar pra lá.
Mas não foi isso que o Senhor fez. Depois de 1 ano e 7 meses, eu voltei para o Brasil a contragosto, assim, sem aceitar mesmo o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fui me despedir do pessoal da base da Jocum, que eu morava, e eu não queria despedir. Eu falava, não, eu vejo vocês daqui a alguns meses. Eu vejo vocês daqui a alguns meses. E aí uma líder minha chegou e falou, Sara, quero falar com você. Se você não voltar, eu falei, mas eu vou voltar. Não precisa falar isso. Ela, não, mas eu quero falar mesmo assim. Se você não voltar, foi um privilégio te liderar nesse tempo. Foi um privilégio caminhar com você e ver você crescer. E eu nunca voltei, gente. Eu até arrepio. Fazem 7 anos. E eu nunca voltei. E aquela foi, de fato, a última mensagem que eu ouvi da minha líder, porque foi o meu último momento ali naquela base. E isso partiu o meu coração em milhares de pedaços, tanto que eu voltei no final de 2018, e aí 2019, 2020, eu passei, 2020 principalmente, né, eu passei por processo de luto da Inglaterra, onde eu estava com raiva de Deus, porque ele tinha me dado aquilo que eu mais amava, então ele tinha me tirado, eu estava com raiva de mim por estar com raiva de Deus, e por sentir que todo aquele caminho tão lindo e glorioso e dourado que eu caminhei com o Senhor no meu relacionamento com Ele, naquele tempo ali, eu consegui retroceder tudo e cair ao ponto de eu duvidar do Senhor, de eu não entender o que Ele estava fazendo, de eu encontrar amargura no meu coração em relação a Ele. E foi um período muito difícil, muito difícil, mesmo. E foi nesse tempo, exatamente nesse tempo, em 2020, que eu me lembrei daquele sonho da Sara, adolescente, pré-adolescente, né? Que ela queria ser escritora. E eu falei, cara, tudo que eu mais amava, eu já não tenho. Eu não tenho a Inglaterra, eu não tenho mais a minha vida missionária, eu não tenho a faculdade, porque todos os meus amigos já estão formando na faculdade, eu nem fiz ela. Eu me senti assim, o cocô do cavalo, de novo. E eu falei, poxa, vou escrever. Não entendo o que Deus tá fazendo, não tô bem, não tá legal. Vou tentar escrever. Sempre foi meu sonho, né? Eu nunca tentei de fato, eu só falei que eu iria fazer. E, gente, foi nesse lugar que o Senhor me encontrou de novo. E eu acho que a vida com Deus, eu tenho aprendido, né? Ela é esse processo de ser eternamente dependente do Senhor, sabe? Não se gloriar pela nossa maturidade espiritual ou por aquilo, as etapas que a gente alcança, mas de entender e de aceitar que nós vamos ser reencontrados pelo Senhor inúmeras vezes na nossa caminhada, independente do quanto a gente já tenha crescido e caminhado com Ele, a gente vai precisar ser reencontrado por Ele. E foi isso que aconteceu comigo através da escrita, né? Eu comecei a escrever e era uma época que eu não tinha... o meu emocional estava muito ruim, eu descobri que eu estava com depressão, né? Comecei terapia e foi uma época que eu não conseguia ter uma vida com Deus, eu não conseguia ter uma vida devocional, eu não conseguia ter uma vida de oração. E eu escolhi colocar na escrita a força que eu conseguia fazer para encontrar o Senhor. Porque eu sabia, eu sempre soube que o meu desejo de escrever não era algo egocêntrico, não era algo que vinha de mim, mas que vinha de alguma coisa, algum propósito que o Senhor tinha colocado. E eu me lembro vividamente do ano de 2020, eu trabalhava numa agência de comunicação. E aí eu acordava às 5 da manhã, escrevia de 5 às 6h30 e às 7 eu saía pro trabalho. Chegava em casa e escrevia de 7 às 10 da noite. E eu não escrevia, gente, porque eu queria ser uma autora de sucesso. Eu não escrevia porque eu achava que a minha ideia era uma ideia genial. Tanto que foi esse livro aqui, que é A Escolha do Verão, né? Foi a primeira história que eu escrevi. Eu não escrevia por causa disso, eu escrevia porque aquela era a única coisa que eu conseguia fazer. Era a minha forma de lutar pelo meu relacionamento com Deus. Quando eu não tinha palavras para orar, quando eu não tinha força nem para ler a palavra. Era o que eu encontrei, era escrever aquela história e orar todos os dias pedindo pela misericórdia do Senhor e pedindo que Ele me encontrasse, pedindo que Ele encontrasse as minhas emoções em uma estação de inverno total, em uma estação de sequidão total, onde eu não sentia nada, onde eu não tinha esperança de nada, mas eu sabia que escrever era a minha forma de lutar pelo meu relacionamento com Deus. E assim nasceu A Escolha do Verão. O livro fala muito sobre isso, né? Você pode procurar ele depois na Amazon, se você já leu, você já vai entender melhor. É a história de uma vila, onde era sempre verão, e um dia eles são tomados por um inverno rigoroso. E esse inverno gera muitas dores na vida de todas as pessoas ali, especialmente do protagonista, que é o Bel. E faz com que ele passe por um processo de amadurecimento muito grande, né? E busque pelo verão. Creia que o verão vai voltar e que o inverno não é eterno.
Isso dentro de uma fantasia, né? Então, assim, foi o meu processo ali com o Senhor. Foi o começo da minha cura. Eu lembro que quando eu terminei a Escolha do Verão, eu fiquei a sensação que eu senti terminando aquele livro foi tão linda, porque eu entendi que se ninguém lesse aquele livro, ele já teria cumprido o propósito dele na minha vida. O Senhor transformou, o Senhor encontrou o meu coração de novo, em uma época onde nem eu mesma sabia onde eu estava. O Senhor sabia, o Senhor me encontrou bem ali. E a partir da Escolha do Verão, o Senhor foi abrindo um novo caminho para minha vida. E foi aos poucos conectando todos os pontos. O porquê ele me levou para a Inglaterra, o porquê ele me trouxe de volta. Qual era o chamado, né? O lugar para onde ele tinha me moldado para estar, assim. Qual era o propósito que ele tinha sonhado com a minha vida e a forma como ele ia, como um belo e perfeito autor, orquestrando cada capítulo, guiando para esse objetivo que ele determinou. E através da escrita ele abriu um caminho para mim. Eu consegui ver futuro com o Senhor de novo depois de 2 anos sem ver nada. Eu lancei o livro independente na Amazon, eu lancei ele no formato de e-book e eu fui para minha primeira Bienal em 2021, que foi onde eu entendi que o Senhor me tirou do campo missionário para me tornar uma missionária no campo missionário da escrita, né? Eu fui para a Bienal e eu vi aquele lugar como um campo missionário, um campo tão necessitado de boas histórias, de pessoas tão perdidas e de narrativas que estavam levando pessoas não só para longe do Senhor, mas totalmente para longe da verdade sobre quem elas são, sabe? E aí, estando ali tanto que aquela foi minha primeira Bienal, gente, a gente tá em 2025, eu já tive experiência em mais de 4 ou 5 Bienais, e aquela foi a mais impactante da minha vida, porque foi muito difícil, eu não tinha público, eu não sabia como vender meu livro, eu tinha pegado dinheiro emprestado para estar ali na Bienal vendendo meu livro, e eu tinha que voltar para casa de malas vazias, eu tinha que conseguir vender aqueles livros. Então foi uma época que eu tive que vencer a minha vergonha, sair nos corredores, apresentar o meu livro e acreditar todo santo dia que o Senhor tinha um propósito com a minha história. Era por isso que o Senhor tinha me levado até ali. E aquela Bienal marcou a minha vida, né? Eu me consolidei uma escritora missionária naquela Bienal. E foi também naquela Bienal que eu tive a ideia da FEFIC, que foi um projeto tão lindo que o Senhor me entregou e que, diferente dos meus outros sonhos, né, que eu sempre fui uma pessoa super sonhadora, foi algo que eu nunca sonhei. Deus me deu algo que eu nunca sonhei. Deus deu para uma sonhadora um sonho que ela nunca tinha sonhado. Um sonho que era exclusivamente dele e nunca tinha sido meu. Que era estar à frente de um projeto tão grande, tão belo e tão eterno, com um propósito tão eterno quanto a FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã, né? Eu senti ali que a gente precisava despertar a igreja, a gente precisava apresentar boas histórias para cristãos, a gente precisava voltar para o propósito pelo qual nós amamos histórias, nós vamos em bienais, nós consumimos narrativas. É porque elas apontam para a grande história, elas apontam para Cristo. Ele redime as nossas mentes, a nossa imaginação, ele redime a nossa capacidade criativa e nele as nossas histórias ganham valor e propósito, né? E são esse tipo de histórias que os adolescentes, que as crianças cristãs precisam estar tendo contato, especialmente numa época tão formacional da vida, né? E não outras narrativas que estavam indo completamente contrário ao que a palavra de Deus diz sobre elas. Então, assim surgiu a FEFIC em 2022. E se você me acompanha no Instagram, o resto é história. Nós temos hoje, nós já tivemos 4 edições da feira. Ano passado, a gente teve uma edição maravilhosa da feira, que teve mais de 11 mil pessoas em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente já teve 2 edições do Retiro de Capacitação para Escritores Cristãos. A gente realmente tem, gente, eu falo isso assim, para glorificar o nome do Senhor. A gente tem milhares de leitores e escritores que foram impactados pela FEFIC. E tudo começou com uma Sara no meio de um processo de depressão em 2020, tentando escrever um livro para não desistir do relacionamento dela com o Senhor. E o Senhor fez todo o caminho até aqui, né? E tem muita mais coisas sobre a minha história, mas eu acho que essa é a parte principal, assim, de como o Senhor usa aqueles momentos da nossa vida onde a gente pensa que acabou, que a gente não vai ter mais história, que a gente não vai ter mais... Não existe mais capítulos para se viver, para criar capítulos ainda melhores e mais bonitos do que a gente já viveu anteriormente, né? Eu hoje sou também autora publicada pela Thomas Nelson Brasil, tenho A Escolha do Verão e Os Clãs da Lua. Então, eu comecei independente, hoje eu tô numa editora e hoje eu tô tendo a honra e o privilégio de gastar a minha vida trabalhando para um projeto que é infinitamente maior que eu e trabalhando para um projeto que aponta para a eternidade, que é a FEFIC.
Então é isso, gente. Quis compartilhar um pouquinho, né? Tem muitas outras etapas aí, muitas outras coisas que Deus fez depois. Mas eu senti de compartilhar com vocês e realmente testemunhar sobre a capacidade do Senhor de usar pessoas improváveis, de usar pessoas que pensavam que elas não seriam ninguém na vida, de usar pessoas com tendências melancólicas e negativas, né, para mostrar que para Deus isso é esterco. Se Deus tem um propósito na nossa vida, ele vai transformar o nosso emocional, ele vai transformar a nossa personalidade, tudo aquilo que é negativo, assim, né, e ele vai usar para sua honra e para sua glória. Ele vai usar os nossos fracassos e as nossas dificuldades e as nossas batalhas até mesmo, para a honra e para a glória dele, para que seja mostrado que nada do que é conquistado, nada do que é feito é porque eu fui a pessoa coaching que foi atrás, que sempre acreditei em mim, que sempre acreditei no meu potencial, que sabia que eu tinha nascido para vencer. Não. Mas o Senhor fez isso. O Senhor restaurou mesmo meu corpo fraco, né? Me deu forças e me deu a verdadeira identidade, que é saber que eu fui criada para um propósito, para conhecer a Cristo e para viver com Ele aqui nessa terra. E que essa é a melhor vida, o melhor sonho que mesmo a maior das sonhadoras poderia sonhar em viver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e sido encorajados por isso. Se você não me conhece ou não conhece a Fefic, procura aí. Eu vou deixar os 2 Instagrams aqui abaixo. Tchauzinho!